Olá, meus amigos, muito bom dia. Como vocês estão? Espero que estejam bem e com saúde. Eu me chamo Éder, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e este é mais um vídeo sobre o meu HR-V versão XL ano 2016. O único modelo de veículo do Brasil que contempla a versatilidade do Honda Fit, o espaço interno do Honda City, o confiável motor 1.8 do Honda Civic e o porte do Honda CR-V. Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. O tema que conversarei com vocês será, na verdade, o excelente documentário sobre a tecnologia do câmbio CVT produzido pelo canal norte-americano Discovery Channel, com o título Atrito Zero, Toroidal CVT. Praticamente todos os veículos da Honda, da Toyota e da Nissan que possuem uma caixa de transmissão automática, ou seja, um câmbio automático, estão equipados com a tecnologia do CVT, que, em português, significa transmissão continuamente variável. Filmado no ano de 2001, o documentário relata a origem, os testes e os problemas enfrentados dos câmbios CVT até os dias atuais, sejam eles da Honda, Toyota, Nissan e etc. Por favor, não reparem a baixa qualidade da gravação, visto que, em 2001, não tínhamos os formatos de vídeo em alta definição que temos atualmente. Então é isso, meus amigos. Espero que apreciem o documentário. Dois rolamentos fortemente pressionados um contra o outro. O rolamento de cima faz o de baixo girar. Mas, de repente, as superfícies começam a se esmerilhar, lançando fragmentos de metal para todos os lados. O problema é uma força que é exercida quando objetos entram em contato: o atrito. O século XX foi a era de máquinas, mas também foi o século em que a humanidade lutou contra o atrito, uma força que desempenha um papel vital na transmissão de potência mecânica, mas que também pode ter efeitos indesejáveis. Alguns dos maiores desafios decorrentes do atrito podem ser encontrados no automóvel. Forças de atrito são necessárias para transmitir a potência do motor às rodas. Mas o atrito em excesso desperdiça energia e pode causar até danos irreparáveis às peças. Mesmo nos automóveis mais modernos, o atrito é um dilema que ainda não foi resolvido. Desde que o primeiro automóvel foi fabricado no final do século XIX, procuramos um equilíbrio entre benefícios e os danos do atrito. Tecnologia do novo século. Neste programa falaremos sobre a luta contra o atrito no automóvel. Como podemos ter o atrito necessário, evitando o atrito prejudicial? Tecnologia do novo século. Atrito zero.
tecnologia, o desafio perpétuo. Quebrando as barreiras da resistência. A Alemanha é a maior produtora de automóveis da Europa. Em Frankfurt existe um moderníssimo centro de pesquisas administrado pela FVA, a Associação Alemã de Pesquisas Automotivas. Fazem parte da FVA todos os fabricantes alemães de veículos. Um carro que atraiu enorme interesse na FVA é um modelo japonês lançado recentemente. Os melhores engenheiros de empresas como a Volkswagen, BMW, Daimler, Chrysler, Audi e Porsche estão estudando um novo tipo de transmissão deste carro. A FVA é uma entidade alemã, mas neste caso a empresa japonesa que desenvolveu a nova transmissão foi convidada a participar. Muito obrigado, Dr. Ford. É mesmo um grande prazer. Hisashi Mashida trabalha para o segundo maior fabricante de rolamentos do mundo, a NSK. Esta é a parte central da transmissão. Mashida foi o líder da equipe que a desenvolveu. É uma transmissão toroidal, continuamente variável. Um tipo revolucionário de transmissão que não usa engrenagens. Esta tecnologia tem sido o sonho de engenheiros desde o início do século XX. É um trabalho de muitos Seu anos, desenvolvimento porque eu comecei levou essa 21 atividade. anos. A equipe de Mashida estendeu os limites da tecnologia mecânica no esforço de vencer o atrito. Eu queria saber o que dificultava essa tecnologia. E finalmente descobri que essa tecnologia é uma batalha sem fim entre aço e óleo. O atrito ocorre em todas as partes de um carro, mas é ainda maior na transmissão, que converte a potência do motor em força que é aplicada às rodas. O tipo de transmissão que é usado na maioria dos carros contém várias engrenagens que atuam em diferentes combinações para produzir mudanças de marcha em etapas. Como há muitas peças metálicas em atrito, uma grande potência é perdida com o atrito. Outro ponto negativo é que a velocidade do carro sofre alterações na hora em que a marcha é trocada. Esse fenômeno, a perda de rotação, resulta no desperdício de combustível. Por sua vez, a transmissão continuamente variável proporciona mudanças suaves de marcha. Permite que o motor trabalhe numa mesma velocidade e com um melhor rendimento. A transmissão CVT funciona sem a perda da rotação e, comparada à transmissão convencional, traz grande economia de combustível. A vantagem fundamental da CVT é o uso de discos e rolamentos em vez de engrenagens. A rotação de um disco na lateral do motor transmite potência ao outro disco através de dois rolamentos. Alterando-se a inclinação dos rolamentos, é possível trocar as marchas de modo contínuo. Aqui, os círculos verdes mostram os pontos de contato. Quando os rolamentos estão inclinados na direção do centro do disco do motor, o disco de transmissão gira mais lentamente. Quando os rolamentos estão inclinados na direção oposta, o disco de transmissão gira mais rápido. A simples mudança de inclinação dos rolamentos proporciona uma troca de câmbio suave. A CVT toroidal nasceu nos Estados Unidos no início do século XX.
Estes são carros de transmissão por atrito, assim chamados porque são impelidos por atrito. Eles ainda são populares entre os fãs de carros antigos. Um disco de metal é movido pelo motor e uma polia é pressionada contra o disco. O atrito transmite a potência do disco à polia. Quando a polia pressiona uma parte do disco, o carro se move relativamente rápido. Quando ela se move para o centro do disco, o carro roda mais devagar. Se a polia se mover além do centro do disco, ela gira no sentido contrário e o carro anda em marcha ré. Por serem simples, os carros por atrito eram muito populares. Mas logo sua produção foi encerrada. A razão era o intenso atrito entre o disco e a polia. O atrito desgastava o disco e a polia, e ambos eram rapidamente inutilizados. O senhor tirou isso do seu carro? Sim. Aí está. Sim, isso aí. O dono deste carro com transmissão por atrito trocou esse sistema por uma transmissão convencional, devido às repetidas falhas mecânicas. Tentei várias combinações de materiais e nunca obtive um bom resultado com a transmissão por atrito. Se olhar de perto, você verá que este material aqui, um dos melhores que eu tive, ficou completamente deformado. E o problema todo foi o atrito e não o desgaste natural. O atrito usado para transmitir potência numa máquina pode, em última instância, destruí-la. As inúmeras tentativas de resolver esta questão não deram certo. Este foi o maior desafio no projeto da transmissão continuamente variável. No final da década de 70, mais de meio século após os problemas com a transmissão por atrito, a transmissão continuamente variável atraiu um renovado interesse. Foi na época da segunda crise do petróleo, quando o preço do produto ficou 8 vezes maior. Os setores públicos e privados fizeram um esforço conjunto para desenvolver uma CVT. Esse esforço foi liderado pela maior montadora do mundo, a General Motors. Na época, os campeões de venda da General Motors consumiam muito combustível, inclusive o luxuoso Cadillac. A maior ameaça à General Motors era a crescente popularidade dos modelos compactos japoneses, com baixo consumo de combustível. Vendíamos carros que faziam de 2 a 3 quilômetros por litro. Aí vieram os carros pequenos, muito bem feitos, e eles duram até hoje e fazem 16 quilômetros por litro. Todo mundo adora. Eram populares. Lembro de um tempo em que no estacionamento da GM, metade dos carros era japonês. A CVT prometia maior economia de combustível. Essa era uma arma poderosa da concorrência. Eu trabalhava na GM. Esta peça produz A General Motors fez progressos contínuos no projeto, chegando até a fabricar o protótipos. movimento e muda a marcha. Se você puxar esta alavanca, então ela se move na direção oposta. Na mesma época, uma empresa japonesa começou a desenvolver a transmissão toroidal, após ver um relatório norte-americano. A fabricante de rolamentos NSK. Em abril de 1978, um jovem engenheiro foi escolhido entre 7.000 funcionários para dirigir o projeto de criação da primeira CVT toroidal que tivesse aplicação real. Foi Isashi Mashida que estava com 30 anos de idade e há 5 anos na empresa. Até mesmo meus chefes disseram que esse projeto era terrível. Se ninguém havia resolvido o problema, porque justo eu iria conseguir.
Era como assumir a presidência de uma pequena empresa de tecnologia. Tive que planejar tudo sozinho e levar o trabalho adiante sozinho. Era algo que ninguém havia feito. Se fosse bem sucedido, estaria na vanguarda dessa tecnologia. E não há nada mais emocionante do que isso para um engenheiro. Em 1981, Machida precisava de um avanço real. Então, ele foi aos Estados Unidos visitar um inventor. Era Charles Krauss, que hoje está com 95 anos. Durante a Guerra Fria, Krauss foi contratado por um fabricante de aviões. Entre outras tarefas, ele desenvolveu uma transmissão toroidal para veículos militares. Ele era considerado um grande perito nessa área. Foi o grande conhecimento tecnológico de Krauss que atraiu o interesse de Machida. Isso lhe traz alguma lembrança? Com certeza. Foi há muito tempo. Como outros, Krauss enfrentou o dilema. O atrito usado para transmitir a potência poderia acabar destruindo a máquina. Krauss dedicou sua carreira a esta questão. Este é um protótipo desenvolvido por Machida e Krauss um ano após a visita de Machida aos Estados Unidos. Ele usou uma tecnologia com potencial para solucionar o problema do atrito. A tecnologia era um tipo especial de óleo lubrificante que minimizava o atrito entre discos e rolamentos e transmitia a potência sem deslizar. Os discos e rolamentos são pressionados uns contra os outros com grande força, e o óleo forma uma película de menos de 1 milésimo de milímetro de espessura entre eles. O óleo evita o atrito, que de outro modo poderia danificar os componentes. Ao mesmo tempo, o óleo tem uma propriedade especial que o solidifica quando sujeito a alta pressão. Isso permite ao óleo transmitir potência entre os discos e rolamentos. Aqui, o óleo está se solidificando. Quando a pressão é retirada, o óleo novamente se liquefaz. O óleo podia eliminar o atrito entre discos e rolamentos e ainda assim transmitir potência através da solidificação instantânea. Krauss viu nisso a solução para o problema do atrito. No outono de 1982, um carro compacto equipado com o protótipo foi testado no Texas. Para sentir o desempenho do protótipo, o próprio Machida dirigiu o carro. Primeiro, fiquei muito emocionado ao ver que o carro, na realidade, podia se mover. Discutimos o quanto ele deveria rodar e decidimos ir até o México. Teríamos que rebocar o carro teste num caso de avaria. Por isso, alugamos um carro maior e ele foi atrás do carro teste. Chegamos até Laredo, na fronteira com o México.